como tratar um bom pastor. O sonho de qualquer igreja é ter um bom pastor, mas algumas têm um bom pastor e não sabem tratá-lo. Essa noite quero convidá-los a observar na Bíblia como zelar pela vida do bom pastor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos ler do verso 7 a 17. Hebreus 13, 7 a 17, diz assim então a palavra do Senhor. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para o centro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar conta, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Oremos ao Senhor. Magnífico Deus, Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos na Tua presença e rogamos, ó Pai, a Tua graça sobre nós, que esta mensagem desta noite nos traga discernimento, compreensão maior sobre a relação entre o rebanho e o pastor. Que as ovelhas do Senhor tenham, ó Pai, total reconhecimento quanto à liderança, quanto ao pastor que o Senhor tem colocado sobre eles, para os arrebanhar, para os cuidar, alimentando e fortalecendo. Ó Pai, abençoa aqui esta amada igreja, cada irmão que compõe esta igreja, Senhor. Que o Teu nome seja sempre glorificado através do testemunho destes Teus servos. E eu, como pastor aqui nesta igreja, ó Pai, que o Senhor me capacite a cada dia a ser um bom pastor, um homem de Deus, que tem a sua vida consagrada ao Senhor, tendo, ó Pai, podendo dar exemplo para o seu rebanho e podendo, ó Pai, conduzi-los pelos caminhos que o Senhor tem traçado. Assim nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, aqui o texto que nós acabamos de ler em Hebreus, ele fala então ele começa no início do capítulo falando sobre alguns deveres sociais. Então o dever que nós temos como filhos, temos como marido, as mulheres como esposas, nós temos como servos em obedecer os nossos patrões, as pessoas que estão acima de nós, na responsabilidade de cuidar sobre nós, ou cuidar de nós. Então a gente tem muitos deveres sociais. Dentre esses deveres sociais,
o autor aqui aos Hebreus, ele separa então um trecho desta carta para falar sobre os deveres espirituais. Então, os deveres espirituais que nós temos é o reconhecimento da nossa liderança, é ter então a compreensão do papel, da responsabilidade que o nosso líder tem para então nos conduzir, para nos ensinar, e a importância que nós devemos dar ao trabalho que ele faz, tendo reconhecimento, estando em obediência, seguindo seus conselhos, buscando ele quando for necessário para ter direção para as nossas vidas. Então é muito importante a gente ter esta comunhão e essa comunicação. Então eu costumo dizer que estudamos no seminário 4 anos, e quando saímos de lá, não se usa 10% de tudo que a gente viu lá, porque o próprio rebanho não reconhece, não valoriza, não extrai tudo que o pastor pode oferecer. Então nós estamos no ministério e temos nos colocado à disposição dos irmãos 24 horas. Qualquer momento, qualquer hora que vocês precisarem de mim, eu estarei sempre à disposição. Então meu celular dificilmente eu desligo, ele sempre fica ligado, eu sempre recarrego para ele nunca ficar fora de área ou descarregado, sempre para ter a oportunidade de dar atenção a vocês, estar pronto a qualquer emergência que for necessária. Então, na obra do Senhor, o serviço dedicado é reconhecido e valorizado. Nossa missão como igreja é identificar aquele que tem uma vida dedicada no serviço do Senhor, reconhecer sua posição e valorizá-lo. Vejamos como fazer isso, como valorizar o nosso pastor. Primeiramente, lembrando de sua dedicação e imitando o seu exemplo. Versículo 7. Lembrai-vos dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Certamente na vida espiritual de vocês possam já ter passado por vários líderes religiosos, vários pastores. Essa igreja mesmo, quem está aqui desde o início, já tiveram a oportunidade de passar por 5 pastores. Então eu sou o 5º pastor aqui nessa igreja, e vocês estão tendo a oportunidade hoje, de aprender juntamente comigo, andar na direção que Deus nos dá. Então o trabalho que eu tenho aqui semanalmente, de estar instruindo, ensinando, escolhendo temas, mensagens que sejam relevantes a vocês. É importante, irmãos, termos esse contato, essa interação, justamente para que haja uma verdade em nosso relacionamento, não seja apenas algo superficial, onde existe uma religiosidade, onde vocês reconhecem que existe um líder religioso e vocês fazem parte dessa entidade religiosa. O intuito aqui não é isso, o intuito aqui é de uma interação ao ponto de nos tornarmos uma verdadeira família, onde temos então como o nosso pai, o nosso líder, que é o pastor. Quando o povo judeu, até hoje tem essa característica de trazer Abraão, a lembrança do pai Abraão, porque Abraão foi um representante para eles, um líder que deixou marcas, e marcas positivas. Ele não deixou cicatrizes. Há uma grande diferença entre deixar marcas e deixar cicatrizes. Então há líderes que são ofensivos, que são muitas vezes, como eu posso dizer, às vezes até ignorante com o seu rebanho, lida com o seu rebanho de forma desamorosa, com ira, com raiva, e essa não é a nossa realidade. Eu tenho procurado de todas as formas demonstrar amor, respeito, compreensão. Acredito que, não quero me comparar com ninguém, mas eu tenho tentado ser compreensivo o máximo possível com todos,
porque a gente não está aqui para estar cobrando, mas para ensinar o caminho. Esse é o caminho, eu estou caminhando por ele. Se vocês querem chegar até Deus, se vocês querem obedecer a Deus, me sigam, andem junto comigo. Então, essa é a ideia, quando o texto diz que devemos lembrar dos nossos líderes, os quais pregaram a palavra e, olhando para a vida deles, considerem qual foi o fim, por onde eles andaram. E se esse é o caminho que eu desejo para a minha vida, se ele representa bem o papel de Cristo aqui na terra, se eu quero realmente seguir esses passos. É interessante porque nós vemos o exemplo que o autor escreve aqui, certamente era o dos apóstolos, como também o exemplo do próprio Cristo. Cristo é o bom pastor. Então esse bom pastor arrebanhou outros pastores para conduzir o seu rebanho. Ele partiu e deixou os apóstolos. Estes apóstolos ensinaram a outros, que ensinaram a outros, e assim foi sucessivamente passando o ensinamento do Senhor até chegar aos nossos dias, e nós podermos então andar em conformidade como Cristo andou, a exemplo de Cristo. Então seguimos o exemplo de Cristo no exemplo que nós temos em nossa liderança. Como diz Paulo em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Esse é um ponto muito interessante, irmãos, porque a gente observa como as pessoas muitas vezes gostam de ser enganadas, lamentavelmente isso, né? Mas há muitos líderes aí, opressores, líderes que são carrasco com o rebanho, e a estes líderes que arrebanham, digamos, as ovelhas do Senhor de forma tão dura, são muitas vezes os mais queridos, os mais idolatrados, aqueles que têm toda a reverência, que as pessoas, se possível fosse, ajoelham até diante deles. É claro que eu não quero que nada disso aconteça, não é isso que eu estou aqui a cobrar de vocês, muito pelo contrário, mas é necessário a gente fazer as avaliações, entender o que nós temos realmente aprendido, quais os ensinos ele tem me passado, se eu vejo isso que ele está ensinando na vida dele, como ele tem conduzido a sua família, como ele tem vivido. Então é importante que nós tenhamos esta visão de liderança. Então quando Paulo chama a atenção para si, aos seus companheiros, né, aqueles que estavam sob sua responsabilidade, e ele chama para si dizendo, sede meus imitadores, é porque ele sabia o caminho que ele estava traçando, ele tinha plena certeza de que estava seguindo os passos de Jesus. Ele diz então que se eles pudessem imitar a Paulo, era justamente porque Paulo estava imitando a Cristo. Em outras palavras, o que poderíamos parafrasear o que Paulo diz naquilo que vocês verem Cristo em mim, me imitem. Aquilo que eu faço, que vocês veem em Cristo, façam o mesmo, porque eu estou imitando a Cristo. Então esse é o nosso papel, né, de estar aqui nesta terra, sendo representantes de Cristo. Então, devem as pessoas lá fora verem Cristo em nós. E onde é que eles vão ver Cristo em nós? Em nossas atitudes, em nossas palavras, na forma como agimos, na forma como nós vivemos a vida cristã, que não é só de palavras, não é só da boca para fora, mas de fato e de verdade. É quando você se dispõe verdadeiramente a amar o próximo como você tem amado a si mesmo. Em 2 Timóteo, Paulo orientando esse jovem pastor, ele fala também sobre esse compromisso de imitação, né? De levar este compromisso, dedicação a imitar o exemplo do outro. E ele diz, 2 Timóteo 2:2, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Paulo está instruindo ao jovem pastor Timóteo? Timóteo foi um jovem que se converteu na primeira viagem missionária de Paulo,
e logo em seguida ele já passou a acompanhar Paulo. Paulo então o doutrinou, o ensinou, passou todo o seu conhecimento a Timóteo, e agora Timóteo já estava na liderança de uma igreja quando Paulo escreve esta carta a ele, e ele pede que Timóteo faça o mesmo. Timóteo, lembra do que eu fiz com você? Faça o mesmo, instrui homens fiéis, que sejam idôneos, para que eles instruam a outros. O discipulado, irmãos. Às vezes a gente tem aquela preocupação, da conversão, ela é importante, mas o discipulado é a continuidade da conversão. Então, sem discipulado, muitas vezes a pessoa chega na igreja, passa um tempo e depois vai embora. Aí lá fora ele vai dizer, eu já fui crente. Não, não foi crente. Ele foi convencido de que ser crente é bom, mas no entanto, ele não fez uma decisão séria com o Senhor e talvez houve uma falha no discipulado, no acompanhamento. Então é importante que nós estejamos sempre tendo alguém do nosso lado para que a gente possa ensinar. Vocês aqui que são pais, vocês têm a responsabilidade de ser o pastor na casa de vocês. Vocês têm o papel de serem o sacerdote de Deus no lar de vocês. Então o exemplo que vocês devem dar para os seus filhos é muito importante para a vida deles, porque uma coisa é vir para a igreja, fazer as coisas direitinho quando está aqui dentro, mas nós estamos sendo vistos 24 horas pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, e como nós temos agido fora daqui, porque é lá que nós realmente vivemos a verdadeira fé cristã. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Veste-se uma roupa de crente, senta-se feito crente, canta-se feito crente, então faz só coisa de crente. É muito fácil, qualquer um pode imitar isso, mas imitar a verdadeira vida e fé cristã, só mesmo aquele que está em Cristo, só mesmo aquele que tem um compromisso com o Senhor. Então eu chamo vocês aqui para este compromisso, para nós andarmos juntos, para nós estarmos vivendo a verdadeira fé cristã, não sermos apenas crentes da boca para fora, porque temos uma denominação a defender, temos uma igreja. No entanto, nós somos a igreja. Quem é que eu tenho que defender? A mim mesmo, a minha vida, o meu procedimento. Quando as pessoas verem em mim o bom testemunho, certamente vão querer para a vida deles também. Então é essa luta que nós devemos travar. Então, obedecendo ou lembrando da dedicação dos seus mestres, daqueles que já passaram por aqui, deste que agora está aqui com vocês, e quem sabe futuramente venham outros, e vocês possam ter um bom testemunho de cada um que passou, das lições que aprenderam com eles, de como vocês podem conduzir a vida de vocês. Então isso é muito importante, e quando eu tenho esta boa lembrança e imito a sua dedicação, a dedicação dos líderes que já passaram por aqui, eu estarei então tratando esses pastores de forma positiva, reconhecendo o seu esforço, o seu trabalho, que não foi em vão, porque aquilo que eles me ensinaram, eu verdadeiramente coloquei em prática. Em segundo lugar, reconhecendo o seu ensino e valorizando a sua doutrina. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Jesus, o seu maior papel, a sua maior responsabilidade, além de ter vindo para morrer na cruz por nós, Jesus é a representação viva do Deus Pai. Quer dizer, Ele é o Verbo encarnado, é a própria revelação de Deus. Então, tudo que Jesus ensinou, seja por palavra, seja por ação, não deve ser esquecido por nós. Nós temos um exemplo que usamos aqui mensalmente, que é a ceia do Senhor. Então Jesus Cristo deixou esse exemplo para os seus discípulos e pediu que eles continuassem a celebrar
em lembrança, em memória do que Ele, Jesus, fez por nós na cruz. Então, sempre que nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, estamos trazendo um memorial, trazendo à memória uma lembrança do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Então, estas mensagens, estes ensinos devem estar sempre gravados em nossos corações. Devemos carregar e defender aquilo que nós aprendemos, porque é muito importante, irmãos, dentro da nossa fé cristã, é a nossa convicção. Por que nós cremos no que cremos? É porque é verdade, é porque vem das Escrituras, é porque eu encontro Deus através dessas palavras. Então Cristo veio para nos apresentar o Pai, para nos mostrar quem é Deus, e ao observar a sua vida, as suas palavras, os seus ensinos, o seu testemunho, nós encontramos Deus, e assim outros encontrarão Deus em nós, se nós agirmos em conformidade, de igual acordo, como Jesus viveu aqui nesta terra, reconhecendo então o seu ensino e valorizando a sua doutrina. A doutrina, irmãos, é a base da nossa fé. Um crente que não conhece a doutrina de sua igreja é um crente relapso, é um crente frágil, é um crente que certamente pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer um que chega com uma ideia nova e diz: rapaz, isso aí é bom, eu vou para aí também. Porque ele não tem segurança no que crê. Nós temos uma base doutrinária na igreja. Então nós devemos crer nesta doutrina, acreditar em tudo que a palavra de Deus nos ensina e daquela forma nós devemos andar. A doutrina é tão importante para a nossa vida, irmãos, que as nossas ações, elas sempre serão baseadas naquilo que nós cremos. Por que é que, por exemplo, eu não saio por aí matando meus adversários? Porque eu creio que essa não é a vontade de Deus, eu creio que isso ia contrário à lei do Senhor, não matarás. Creio que Jesus deixou uma ordem que eu devo amar os meus inimigos e orar por eles. Então veja que a importância de você crer na palavra do Senhor, porque se nós não crermos nesta palavra, não seguirmos essa palavra, certamente vamos agir por impulso, vamos agir por emoção, vamos agir por influência externas de outros. Então é importante que nós tenhamos uma base bem firmada na palavra de Deus, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Gálatas capítulo 1, verso 6 diz o seguinte, Gálatas 1:6: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Gálatas, ele está admirando que esteve com aqueles irmãos, pregou a palavra de Deus para aqueles irmãos e, por se distanciar um pouco, por ser o seu trabalho de implantação de novas igrejas e estar sempre viajando de uma cidade para outra, implantando igrejas e visitando as igrejas que já implantou, o apóstolo Paulo então recebe recomendações e orientações de que aquela igreja está sendo influenciada por alguns líderes religiosos que na verdade eram falsos mestres, que queriam por tudo introduzir uma doutrina mista. Que doutrina mista era essa? Jesus Cristo é o Salvador, mas para que eu seja salvo, eu preciso me circuncidar, passar pela circuncisão judaica. Então havia um ensino da parte desses falsos mestres de um sincretismo religioso. Eu sou de Cristo, mas também eu faço minhas oferendas a Iemanjá. Eu sou de Cristo, mas eu não perco uma festinha de São João, São Pedro, São José, porque lá é um lugar agradável, eu estou lá também, tudo é de Deus, tudo agrada a Deus. Não é bem assim. Nós devemos escolher a quem nós vamos servir.
A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou não. Ou estou servindo ao inimigo de Deus. E o inimigo, ele tem muitas estratégias. Ele nunca se coloca diante das pessoas, me sirva, não. Ele usa algumas figuras na frente dele. Ele usa outras coisas para tomar a atenção de Deus. Então, qualquer coisa que você adore, que não seja Deus, é idolatria. Você está desfocando aquele que merece toda a honra e glória, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. Então aqui Paulo está admirado. Olha, eu tive tempo com vocês, ensinei as Sagradas Escrituras a vocês, e agora vocês estão passando tão depressa para essa outra doutrina, para este outro ensino, e ele usa a expressão aqui, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa expressão usada aqui no texto, outro, é outro completamente diferente. Não é outro semelhante, é outro diferente. Porque o evangelho de Cristo, o foco está na graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu estou sendo induzido a ir para uma religião onde eles ensinam que eu preciso fazer algo para alcançar a salvação. Se você não entregar esses folhetos aqui, você perde a salvação. Se você faltar um culto, você perde a salvação. Se você não der o dízimo, você perde a salvação. Irmão, isso não está na Bíblia. Não é esse o propósito de Deus. Tudo isso é importante você fazer. Dar o dízimo, ir para a igreja, ajudar no desenvolvimento do trabalho. Tudo isso é importante. Mas, no entanto, não cria degraus para a salvação. Pelo contrário, isso não influencia na nossa salvação. A salvação é apenas por meio da crença, da fé. Eu creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E nada mais é necessário para que eu seja salvo. Só reconhecer Jesus e andar com Ele, certamente eu tenho essa segurança da minha salvação. Aquele que crê em Cristo anda com Ele. Então não é uma obrigação, mas é uma gratidão, é um reconhecimento. Eu reconheço que a minha salvação está em Cristo, como disse lá Jesus Cristo, em uma certa ocasião, que ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem o povo lá fora que eu sou? Aí um dos discípulos disse assim, mestre, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é a ressurreição de João Batista. E ele diz, e vocês que estão comigo aqui, quem eu sou para vocês? E aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então pega essas palavras de Pedro e diz, olha, tu és pedra, Pedro. O significado do nome Pedro é pedra, pedra pequena. Tu és uma pedra pequena, Pedro, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? A afirmação que Pedro havia dito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra ocasião, que estavam alguns discípulos debandando, se afastando de Jesus, e vieram então os apóstolos falar com Jesus, e ele disse, e vocês, por que não vão também? E aí Pedro disse, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra da vida. Então o servo de Deus, ele não se afasta do Senhor, ele deseja estar na presença do Senhor. É um anseio de estar aprendendo e mais e conhecendo mais do Senhor. Então nós precisamos ter esse reconhecimento do ensino vindo da parte de Deus e valorizar, irmãos, valorize a doutrina que vocês têm, valorize o ensinamento da palavra de Deus, porque em outros lugares por aí estão pregando um outro evangelho. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho coach, é o evangelho das promessas, é o evangelho dos milagres. Então é outro evangelho, um evangelho diferente do evangelho que Jesus Cristo nos pregou, nos ensinou. O evangelho que ele pregou e ensinou é o evangelho do comprometimento,
É o evangelho do compromisso. Cada um, vocês querem me seguir? Pois cada um tome a sua cruz e siga-me. Isso é compromisso. Isso não é dizer que eu tenho uma religião, é dizer que eu ando com Jesus. Ninguém ia pegar uma cruz por qualquer motivo. A cruz era um símbolo de derrota, de destruição. No entanto, Cristo transformou esse símbolo em vitória, porque foi na cruz que ele venceu a morte. E nós temos hoje vida eterna por conta da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, garantindo que tenha as melhores porções. Verso 9 e 10. Não deixem de levar por não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Aqui esse versículo 9 está ligado ao ponto anterior, que é o reconhecimento e valorização da palavra. Então, não se deixe levar por qualquer doutrina. Reconheça a doutrina verdadeira, que é a doutrina da graça de Deus. Agora, verso 10. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelos pecados, têm o corpo queimado fora do acampamento. Continuando, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus amados, no terceiro ponto aqui nós falamos sobre garantir que os líderes tenham as melhores porções. Era um costume, das tribos de Israel, as 11 tribos, são 12 tribos de Israel, 11 tribos ganharam terra, e uma das tribos não recebeu terra, a tribo de Levi. Então os levitas vinham dessa tribo, os sacerdotes saíam dessa tribo. Então essa tribo era sustentada pelas demais tribos. As demais tribos contribuíam para que a tribo de Levi pudesse cuidar das coisas de Deus. Então eles cuidavam do rebanho, eles cuidavam do templo, eles cuidavam das coisas relacionadas aos sacrifícios. Então, geralmente, quando se levava um sacrifício até o templo, o sacerdote, ele tirava parte daquele sacrifício para o seu sustento. Então, parte do sacrifício que era entregue diante do altar de Deus era retirado para o sacerdote, mas a gordura e o restante era então ofertado ao Senhor. Havia alguns sacrifícios diferentes. O que o texto aqui se refere era um sacrifício que era feito anualmente. Esse sacrifício era o sacrifício do sumo sacerdote. Esse sacrifício então era feito fora do arraial, fora da cidade. Esse sacrifício então era levantado no altar e ele era queimado por completo. O sacerdote não podia tirar nada daquele animal, toda a carne, tudo que estava naquele animal deveria ser queimado por completo e nada deveria ser retirado dali. Então havia Deus ordenado vários tipos de sacrifício e aí cada um tinha a sua ordenança. Havia um outro sacrifício onde era levado 2 cordeiros, um era queimado por completo, o outro era colocado a mão sobre ele e o sacerdote lançava sobre aquele bode, aquele carneiro, todo o pecado da comunidade. E aquele animal era solto no deserto e ele peregrinava até morrer. Então assim trazia a ideia da peregrinação do povo e daqueles que morreram durante a peregrinação, que não tiveram a condição de ver a terra prometida.
Assim, irmãos, nós compreendemos e entendemos o valor, por exemplo, daqueles que estão ao nosso serviço, os líderes espirituais, os pastores, os missionários que estão no campo afora, que nós devemos lembrar deles. Rapaz, será eu estou aqui almoçando e você, antes de almoçar, sentando na sua mesa, vendo aquela mesa completa, recheada de coisas diferentes, boas e gostosas, e você lembrar, será que o meu pastor tem alguma coisa para comer hoje? Será que o missionário está lá no campo? Será que ele almoçou hoje? Eu vou pelo menos orar por ele, para que Deus mande alguém deixar um prato de comida para ele. Irmãos, Deus trabalha dessa forma. É interessante como a oração de um justo tem muito valor diante de Deus, e como Deus pode abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Pode ser abençoado por nós, mas também pode ser abençoado por outros. Então, lembro muito do período que eu estava no seminário, e os irmãos da igreja do Crato, a igreja onde eu servia, eles ligavam para mim e diziam assim: seminarista, tu tem alguma coisa para nós comer aí? Imagina, né? O seminário já vivia com muito pouco, e aí ainda queria vir uma tropa da igreja para comer lá em casa. Rapaz, tem, que tiver aqui nós dividimos, eu tacar água no feijão, tem 1 quilo de farinha aqui, nós engrossa o caldo, come todo mundo, se preocupe não, pode vir. Aí vinham, às vezes 4, 5 carros, e aí cada um descia com 2, 3 panelas na mão. Meu irmão, era um banquete. Ei, seminarista, acha que nós vamos comer teu feijão? Toma aqui, ó, vamos comer junto aqui. Eles faziam junto a panela lá na minha casa. Rapaz, era muito bom, era uma brincadeira, um momento de comunhão tão maravilhoso, e eu vi ali o cuidado deles, o respeito, o amor, a forma como eles queriam. Se eu tenho isso aqui na minha casa, é importante que o meu pastor, aquele que está me ensinando, aquele que está me conduzindo, eu me preocupo com ele também, se ele está bem, se não está. Uma vez um pastor fez uma experiência na igreja dele, ele ficou na porta da igreja recepcionando os irmãos. Quando os irmãos entravam e diziam: boa noite, pastor, ele dizia assim: não tem nada bem, eu estou muito mal. Ele disse que a maioria das pessoas baixava a cabeça e entrava na igreja e não perguntava nada. Por que, pastor, o senhor não está bem? Eu posso ajudar com alguma coisa? Ele disse que fez como uma experiência, ele não estava passando por nenhuma dificuldade, mas ele fez aquilo só para mostrar que muitas vezes a gente, quando fala com o outro, é muito superficial. A gente diz: como é que está? Está tudo bem? Se a pessoa não está, você não está nem aí, você passa direto. Então é importante a gente se importar com o que o outro está passando, perceber. Eu acho muito interessante, irmão, tem alguns irmãos aqui que já tem assim, bem chegado a mim, que quando eu estou um pouco mal, eles percebem logo: pastor, como é que está? Estou vendo que o senhor não está muito bem. Então as pessoas já percebem no meu olhar, e isso é muito bom, porque já há uma interação entre nós, e isso era para ser mais acessível, né? A gente está mais ligado um ao outro e perceber com mais facilidade isso. Mas isso só acontece quando há verdadeira comunhão, a verdadeira ligação, quando verdadeiramente nos importamos uns com os outros. E aqui o apóstolo Paulo orienta a Timóteo mais uma vez sobre essa questão de oferecer aos líderes, aos pastores, né, aquilo que nós temos também, aquilo que nós temos de melhor, nós podemos compartilhar. 1 Timóteo 5,17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, ter o cuidado com aqueles que estão dedicando a sua vida a nos ensinar a palavra de Deus. Eles são merecedores. E diz o texto que é de dobrados honorários. Quer dizer, muitas vezes eu já vi muita crítica quando um pastor diz que vai tirar férias. Pastor tira férias? Aqui mesmo nessa igreja já ouvi essa crítica, né? A pessoa não está mais aqui, mas ele veio me criticar, dizer que pastor não tira férias. Esse pastor é um trabalho como o outro, e é um trabalho às vezes até mais fadigante do que muitos outros trabalhos. Se você trabalha
por exemplo, na roça, você cansa os seus músculos. Quem trabalha com a palavra, ele cansa a mente. E não tem nada pior, irmãos, do que você estar cansado mentalmente. Por quê? Você não consegue produzir. Você senta para preparar uma mensagem, cadê a mensagem sair? Será que é fácil? Eu estou junto com o irmão Adailton, treinando, passando aí um curso para ele de pregação, e eu disse para ele: irmão, tem dia que a gente senta no escritório e diz: Senhor, me mostra o que é que o Senhor quer que eu ensine para a tua igreja, porque eu não sei mais o que passar, já passei tudo. Lembro de um colega de seminário que ele se formou um ano antes do que eu, e ele foi para o campo pastorear uma igreja, e depois de um ano ele chegou de férias, e ele voltou lá para o seminário, e ele foi batendo de porta em porta, na casa dos seminaristas tudinho: irmão, tu tem alguma mensagem feita aí? Rapaz, porque eu gastei as minhas tudinho, já usei as minhas todas. Eu disse: mas meu irmão, a palavra de Deus, olha, não tem fim, ela se renova cada manhã, tudo que tu procurar aí na Bíblia vai ter muita coisa para ensinar ainda. Não, já gastei tudo que eu tinha feito. Então todas as mensagens que ele tinha feito, ele já tinha usado e não tinha mais o que pregar para a igreja. Ele estava pedindo socorro, ajuda, que o seminarista desse mensagem feita para ele, A luta, irmão, do dia a dia, às vezes a gente pensa que o trabalho do pastor é só chegar aqui e ficar falando para vocês. Mas além da pregação, a gente se importa com o que vocês estão passando, a gente ora por vocês, a gente faz visita, não só dos crentes, mas também de pessoas descrentes, evangeliza e tenta de todas as formas trabalhar a comunidade, ser atuante na comunidade. Isso dá trabalho, isso requer esforço, isso é cansativo. Por mais que vocês possam pensar que não seja, mas irmão, só sabe quem está na pele, só sabe quem passa. Então é importante que a gente reconheça isso, valorize. Pastor precisa de férias, pastor precisa descansar, pastor precisa ter tempo com a família, pastor precisa também passear. Então às vezes a gente tira umas férias e faz um passeio, a gente nem sequer posta, porque eu já postei e tive crítica. Eita, pastor chique, olha aí, num hotel. Esse agora pronto. Eu não trabalho não ganho meu dinheiro não, eu não tenho direito de levar minha família para um lazer. Eita, o pastor no restaurante, comendo peixe. Eu disse: ora, mas os irmãos não comem, por que o pastor não come também? Ele não é um anjo não, para viver sem comer, Então a gente precisa, irmão, ter esse senso, de reconhecimento, valorizar, saber que ele precisa também, e se empenhar para que ele tenha um bom descanso. Às vezes o pastor sai da igreja, mas a igreja não sai da mente dele, e aí às vezes tem igreja que não tem compreensão e fica direto ligando: pastor, onde é que está a chave da igreja? Pastor, como é que faz isso? Pastor, como é que faz aquilo? E o pastor não tem descanso, porque está todo tempo resolvendo coisa fora daquele tempo. Aquele tempo é para ele relaxar, é para ele realmente esvaziar a mente e renovar as suas forças para voltar para a igreja cheio de vigor, cheio de disposição para pregar novamente o evangelho. Então o trabalho pastoral, irmãos, é essa luta, e que é necessário ter esse reconhecimento, essa valorização. E por último, obedecer às suas orientações, versículo 17. A partir do 16: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam seus líderes, sejam submissos a Ele, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Imagina, irmãos, aquele vídeo que nós assistimos no início, aquele pastor ter que levantar todos os dias e levar aquele rebanho para o pasto, naquele desespero, qualquer hora ser atacado por uma ovelha,
Isso não é bom. Isso certamente seria desgastante para o pastor, certamente ele desistiria desse trabalho rapidamente. Então imagine vocês, né, o pastor que está aqui com vocês toda semana, todo dia, se você precisar, está à sua disposição, e quando você se aproxima dele é só para criticar, é só para apontar o erro, é só para dizer o que você não gostou. Certamente ele não faz só o que você não gosta, ele faz muitas coisas que você gosta, que você admira. Então não custa nada, vez por outra, você chegar para ele e dizer: pastor, obrigado pela mensagem de hoje, pastor, o senhor falou ao meu coração, eu estava precisando ouvir isso. Não custa nada a gente entender que estamos indo pelo caminho certo, estamos atingindo o rebanho com a palavra da verdade, conduzindo vocês pelo caminho correto. É claro que, se tiver algo errado, não tenha vergonha de chegar até o pastor e conversar: pastor, eu admiro o senhor, vejo o seu esforço, mas esse ponto aqui eu gostaria de destacar para o senhor observar com mais atenção. Se é uma falha do senhor, então procure corrigir. Certamente vai ser muito bom para a gente se o senhor conseguir. Então é a forma de falar, irmão, o jeito de falar, né? Os costumes antigos, né, dizia que era o jeitinho da boca, né? A pessoa fala assim com um jeitinho torto e diz: opa, então ele está pegando pesado aí. Então tenha o jeito de falar, converse com sinceridade, abra seu coração. Eu não sou nenhum bicho para vocês terem medo, né? Nem deve ser assim. O rebanho deve sentir liberdade, deve sentir abertura para chegar até o líder, tanto para aconselhá-lo quanto para motivá-lo, né? Incentivá-lo. Pastor, muito bem, gostei desse projeto, gostei dessa ideia, estou com o senhor, o que o senhor precisar, que eu possa lhe ajudar, estou aqui à disposição. É lamentável, irmão, muitas vezes, como pastor, a gente ouvir dos membros da igreja que não quer se envolver com a obra. Estou aqui só para escutar. Pastor, estou aqui só para ouvir, não quero me envolver. Irmão, é tarde demais. Se você entregou sua vida a Jesus, não tem uma vida cristã sem envolvimento, não existe. Se você está aqui sem se envolver com a obra, certamente há alguma coisa errada em você, você precisa mudar essa atitude. Se você já foi, por algum motivo, atacado, ou passou por algum problema em outra denominação, com outro líder, então deixe isso para lá, perdoe, renove seus votos com Deus, se disponha ao Senhor. Irmãos, imagina, né? Eu sempre coloco isso aqui e coloco isso com ênfase, né? No sentido de que se cada um de nós se dedicasse durante o ano para evangelizar uma pessoa que fosse, no próximo ano nós tínhamos o dobro disso aqui. Já falei isso aqui várias vezes. Então só precisa eu me dedicar em uma pessoa. Às vezes, pastor, mas se essa pessoa não for o escolhido, aí ele não vai vir. Então você vai trabalhando com 3, 4, vai ser o escolhido de Deus. A gente não sabe quem é, mas é importante que você não cruze os braços e deixe que os outros façam o trabalho que é para você fazer, é para nós fazermos. Então assumir o compromisso. Uma relação com Deus é uma relação de compromisso. Eu não posso, irmão, de forma alguma achar que só porque eu venho, sou presente na igreja, eu já tenho feito a minha parte. É muito mais do que isso. O envolvimento na obra do Senhor é dedicação, é esforço, é empenho, é estar ligado ao seu líder. Pastor, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? O que é que o trabalho está precisando? Irmão, se você chegar para mim e perguntar isso, eu vou te dar uma lista assim, para você escolher. Escolher, irmão, o que é que você quer ajudar. Tem muita coisa que precisa da sua ajuda, mas poucos se envolvem realmente, interagem nesse trabalho. Então é necessário nos empenhar mais na obra do Senhor, é necessário nos envolvermos com mais afinco. Aqui no verso 16 ele diz que nós não devemos esquecer da prática do bem. Fazer as coisas aqui na igreja é praticar o bem? Com certeza. Ajudar o pastor, auxiliar no seu ministério, estar disposto a participar da obra do Senhor,
é fazer o bem? Com certeza, não tenha dúvida disso. Então nós precisamos estar ativos na obra de Deus, não nos esquecer de fazer o bem. E este bem nós fazemos em cooperação. Ele diz aqui, fazer o bem da mútua cooperação. Essa palavra eu acho muito interessante, o contexto dela. Cooperar significa operar junto. Então uma cirurgia o médico não faz sozinho, não é não, Gabi? Tu já viu um médico entrar na sala de cirurgia sozinho, deixa todo mundo lá fora? É só ele e o paciente? Ele vai lá, abre a gaveta, onde é que está o bisturi, rapaz? E a tesoura? Ele fica lá caçando as coisas. O paciente vai morrer, porque a anestesia vai passar e quando ele for fazer a cirurgia mesmo, o camarada já está com sangue frio, né? Então vai sofrer. Precisamos então de auxiliares, assim como o médico precisa dos seus auxiliares ali, colocando o instrumento certo na mão para que ele faça a cirurgia. Aqui estamos nós operando nesse mundo. O Senhor nos chamou para levar a palavra de Deus a este mundo, transformar este mundo, e aí só é possível com a cooperação, com o trabalho conjunto. Então esse trabalho conjunto é fazendo o bem, e fazendo o bem com propósito, para a glória de Deus. E ele diz então aqui no texto, versículo 16 de Hebreus 13, que esses sacrifícios é que Deus se agrada. É quando eu coopero com a igreja, eu coopero com os irmãos, eu coopero com a liderança da igreja. Eu não estou à parte da igreja. Eu faço a minha parte, eu ajudo os necessitados. Ao invés de dar o dízimo na igreja, eu compro cesta básica e ajudo quem está precisando. Aí é muito fácil você dar esmola ou dar ajuda com o que não é seu, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor, e eu devo devolver na casa de Deus, e lá há uma administração, que você pode fazer parte. Digamos, se você coopera aqui com o quilo de alimento ali, pode chegar no final do mês e dizer: pastor, tem alguém para receber a cesta básica? Porque se não tiver, eu tenho uma vizinha que está precisando muito, eu vou ter maior alegria de ir lá com você entregar essa cesta. Mas essa cooperação às vezes não acontece, entendeu? Então é necessário que nós trabalhemos em conjunto, tendo esse mesmo pensamento, o mesmo intuito de honrar e glorificar a Deus com a nossa vida. Colossenses 3:22, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, mas visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, muitas vezes, realizamos até trabalhos, obras, com uma boa intenção, mas, no entanto, o interesse é ser visto pelos homens. Vocês já viram, por exemplo, na internet, tem muito disso, né? Tem um vendedor no sinal, alguma coisa, diz: ei, quanto é um negócio desse aí? Por dia tu vende quantos? Se eu comprar todinho agora, você me vende? Aí o cara filmando tudo, né? O que é que ele está atrás? Ele está atrás de ajudar aquela pessoa? Vocês acham que é isso? Ele é uma pessoa boa, está ajudando um homem que estava vendendo lá, comprou tudo que aquele homenzinho tinha. Não é isso não, ele está atrás de like. E o like que ele vai receber lá, vai dar muito mais dinheiro do que aquilo que ele gastou lá. Então é balela aquilo. Se você quer ajudar alguém, a Bíblia diz, que a tua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo, ou a esquerda não veja o que a direita está fazendo. É assim que deve ser. A gente não deve fazer as coisas para aparecer, mas para que as pessoas reconheçam que Cristo está agindo em nossas vidas. Através do nosso proceder, Cristo está sendo honrado e glorificado. É esse o nosso papel. Então, e não para estar buscando like e ser reconhecido pelos homens. Concluindo então, estar à frente de um rebanho não é fácil, mas pode se tornar muito difícil
se não temos o reconhecimento deles e nem a sua valorização. Ame o seu pastor, cuide dele, e o resultado disso será um servo feliz e com ânimo dobrado para trabalhar. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essas são as palavras de Jesus para o seu rebanho.